Olá a todos e a quem interessar possa. Como vocês já viram no princípio deste terceiro vídeo, ao qual eu estou tratando sobre a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus ou Palavra dos Homens, vocês verão apenas mais algumas diferenças da Bíblia Sagrada frente às dúvidas do cético. Essas diferenças é um pouco do complemento que eu dei sobre a singularidade. Eu coloquei ali os devidos aspectos que você pode ver no vídeo anterior. Mas eu vou colocar outras diferenças muito interessantes dentro do contexto da Escritura. Primeiramente, temos que saber agora que a Bíblia Sagrada ela foi escrita devidamente em circunstâncias diferentes. Quer dizer, na verdade, você irá ter textos como o de Eclesiastes que apresentam um profundo realismo de uma verdade basicamente existencialista. Por isso que alguns céticos, alguns ateus, eles gostam do livro de Eclesiastes, porque parece que refletem a própria alma deles. Essa desesperança, vaidade da vaidade, tudo é vaidade. Essa questão do vazio existencial que Salomão experimentou de todas as formas, de todas as maneiras. Não vou fazer alusão a Salomão, estou dando apenas o exemplo. E você vê, por exemplo, livros como os Salmos que apresentam essas circunstâncias. Circunstâncias de aflição, angústia, desespero, alegria pela salvação, pedidos inclusive de vingança, questionamentos. Você pega, por exemplo, o Salmo 73, há aquele questionar do salmista do porquê os ímpios são poderosos, são grandes, enquanto o justo ele passa por aflição, por pequenez, é humilhado. E quando ali o salmista ele vai no templo e Deus explica a eles de que aquilo que os ímpios têm é por aparência, porque eles estão em lugares escorregadios, aí vem a compreensão de que o ímpio, na verdade, está em um lugar escorregadio e que a qualquer momento pode cair. Coisa que nós vemos até hoje no contexto histórico-cultural, tanto de nosso país quanto de outros países. Mas eu quero que você preste atenção numa coisa. As circunstâncias de alegria e de tristeza, elas são basicamente acentuadas com o quê? Isso você vê claramente nos Salmos, como o Salmo 68, como, enfim, o Salmo 23, né? Que é o famosíssimo, juntamente com o Salmo 91, né, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, Salmo 91, Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então você tem, dentro desses contextos, não somente dos Salmos, mas ao longo da Bíblia, basicamente, circunstâncias diferentes. O segundo aspecto que eu gostaria de mostrar foi que a Bíblia foi escrita em tempos diferentes. Tempos de paz, como no caso, né, de Salomão, que foi um reino próspero, e tempos de guerra, como fora com Davi. São apenas dois exemplos básicos. O que também eu gostaria que vocês prestassem atenção é no seguinte: a Bíblia ela foi escrita em 3 continentes. Obviamente você tem a maior parte dos escritos, que é o Antigo Testamento, obviamente, em Israel e arredores, apesar também de ter sido escrito na África, basicamente, com a saída do povo hebreu, claro, o Egito fica na África. E você também tem os escritos na Europa, que é mais para o Novo Testamento. Quem não se lembra das viagens do apóstolo Paulo, quando ele ia pregando o Evangelho,
o aerópago de Atos capítulo 17. Enfim, basicamente você tem estas características da Escritura Sagrada. O que eu gostaria que você prestasse atenção agora é o seguinte: a Bíblia, ela trata de vários assuntos controversos. Assunto controverso é aquele que você tem pontos de vista de interpretações múltiplas. Podemos dizer até que o próprio cerne da Bíblia, que é a pessoa de Deus para com o homem, poderia ter gerado N coisas, né? Diferenças de opinião. Porque, obviamente, vamos a um texto muito interessante, que é o de Mateus capítulo 16, no qual Jesus ele pergunta: quem o povo diz que sou eu? E aí começam a responder. Uns dizem que é João Batista ressuscitado, outros dizem que você é um dos profetas. E quando Jesus ele pergunta: e vós, quem vocês acham que eu sou? E aí Pedro ele responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bom, o que eu quero fazer com que vocês reflitam é que Pedro ele colocou um aspecto no qual é o cerne da Bíblia. Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você não vê outros profetas falando acerca do Messias sobre outra coisa, sobre outro aspecto. Não. Inclusive, quando vamos analisar o Evangelho de Mateus, ele propriamente é dirigido aos judeus para anunciar isso. Jesus, o Messias, o prometido por Deus. E claro, esse é um assunto bastante controvertido, mas que a Bíblia ela unifica nessa questão do Messias ser o enviado do Deus vivo, do Deus de Israel, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. O Novo Testamento, o cumprimento das profecias, incluindo Jesus falando em Lucas capítulo 24, versículo 44, acerca dele mesmo. Foi as Escrituras que profetizaram dele, tanto a lei, quanto profetas, quanto os salmos. Ou seja, a divisão da Bíblia judaica, que é exatamente dividida nessas três partes. E então, o que nós podemos concluir é o seguinte: a Bíblia, ela tem vários, porque não dá tempo para eu falar absolutamente tudo, mas há outros aspectos que a Bíblia ela possui e poderia gerar controvérsias e poderia gerar opiniões diferentes, mas isso não acontece. E por último e rapidamente, estou dando uma complementação ao que eu falei no vídeo anterior, né, no segundo vídeo, foi a questão do foco, da opinião acerca dos escritores, uma coisa que eu já disse um pouco ainda agora. Preste atenção nisso. Um especialista, dois especialistas e três especialistas num único ponto. Vão ter opiniões diferentes. Na Bíblia não acontece isso. Ao contrário, são vários escritores inspirados por Deus e que apontam para verdadeiramente uma coesão da Escritura Sagrada. Mas enquanto a outros livros religiosos, eles não teriam o mesmo conteúdo acerca desse aspecto de graça, de misericórdia? É algo que nos dá a pensar frente a outros livros religiosos. Por quê? Porque a Bíblia é verdadeiramente a única que tem esse foco, esse contato, o socorro, não de um Deus irado com prazer em punir e destruir, tal como outros povos o desenham, mas de um Deus que ama e que antes de punir dá a devida chance ao ser humano.
inclusive aos ímpios que um dia Deus mandou que Israel destruísse. Isso porque nós temos registrado, claro, que Deus ele dá o devido tempo, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, para que os ímpios se arrependam. Bom, então vou me despedindo por aqui com esse vídeo e espero que vocês tenham verdadeiramente aprendido alguma coisa, que eu tenha trazido algum esclarecimento, alguma luz. Até outro vídeo.